Oi, Maria, tudo bem? Oi, professor, tudo certo contigo? Também. Tu acha que vai vir mais alguém? Eu não sei, na verdade. Não, porque na última aula não veio ninguém. Eu estava em prova de teoria eletromagnética. Aí o professor, ele dá 3 horas e meia para fazer a prova. Daí, já que ele dá bastante tempo, eu ocupo todo o tempo, porque é difícil. Sim, teoria eletromagnética é inferno. Tem dúvidas do projeto? Ah, qual projeto? O para essa semana ou... É, o de hoje. Na verdade, eu e a Júlia não tivemos tempo de fazer. Daí a gente acabou não fazendo. Aham. Não, eu digo o próximo. Qual que vai ser o próximo? É o semáforo. O semáforo. Eu não sei se o senhor já explicou quarta-feira ou se você explicar hoje. Não, vou explicar hoje. Na verdade, Tá, não é muito complexo. tá bom. Na verdade, tem que fazer acender três LEDs como um semáforo. A única diferença é que um deles tem que ser um décimo do tempo dos outros. Certo. É basicamente isso. Tá, daí esse vai ser para a semana que vem, professor? Não, esse vai ser para 2 semanas, porque ele é Semanas. bem complicado. Tá certo. Daí esse é o nono, daí tem mais um que é o cronômetro, que é o último, que também é para 2 semanas. Beleza. Eu sei que só tem tu e o Gabriel, mas eu vou ter que começar a aula porque eu já não dei aula quarta-feira e eu não posso atrasar muito a matéria. Sim, sem problemas, professor. Mas será que esse é o nono mesmo? Ou será que não é? Como? Esse é o nono projeto mesmo? Como assim? Tu tinha falado que o do semáforo era o nono, mas será que não é o oitavo? Eu Olha, posso deixa eu estar, olhar, eu posso estar viajando também, mas deixa eu olhar o cronograma, mas não é que são 10, né? tá, Então esse é o nono. certo. Aí tem o último que é o cronômetro e aí deu. E ambos têm 2 semanas para fazer pela complexidade, né? Entendi. O que a gente vai começar a falar então são de contadores. Uh, eu acho que fica melhor se não for em tela cheia.
Então, nós temos dois tipos de contadores: contadores assíncronos, ou seja, que eles não respondem ao clock de maneira igual, e nós temos contadores síncronos que respondem ao clock de maneira igual. Qual que é a principal diferença entre eles? O assíncrono é muito mais simples de implementar, como vocês já fizeram, que é só ligar um flip-flop no outro. O síncrono, ele exige outras portas lógicas, mas ele tem algumas vantagens. Então, ambos têm vantagens e desvantagens. A desvantagem do assíncrono, já adiantando, é que ele é mais lento, mas ele é mais simples de fazer. A vantagem do síncrono é que ele é mais rápido, mas o hardware é mais complexo. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, esse é basicamente o que vocês fizeram, né? Só que vocês fizeram com o tipo D, esse é feito com o JK. Vocês lembram o que acontece com o JK quando a gente coloca os dois em um? Alguém sabe me dizer? Eu não sei se eu lembro, mas não sei se era condição proibida, alguma coisa assim. Não, a condição proibida é pro set reset. Ah, tá. No JK, quando a gente coloca os dois em um, ele troca o valor que ele tem por outro valor. Ou seja, se ele está em zero, ele vai para um, se ele está em um, ele vai para zero. Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. Quando é que está da esquerda, da direita para a esquerda, né? Normalmente a gente faz o contrário. Mas, enfim. Então, aqui está o pulso de clock, como vocês estão vendo. Então, quando ele troca de 1 para 0, o A vai de 0 para 1, e ele vai ficar um período inteiro, 2 períodos, perdão, de clock. Aí, quando tiver outra troca, ele vai trocar de 0 para 1. Quando tiver outra troca, ele troca de 0 para 1. Quando tiver Depois, quando tiver a troca, ele vai para 0. E quando tiver outra troca, ele vai de 0 para 1 e assim por diante. Então, na verdade, o que ele faz? Ele dobra a frequência de entrada. Quando a gente liga a saída A do JK no próximo clock, vai acontecer a mesma coisa que vocês já viram. Ele vai trocar sempre que tiver uma mudança. Quando tem essa setinha aqui, ó, quer dizer que a mudança é de 0 para 1. Então, quando tem uma mudança de 0 para 1, de 1 para 0, perdão, é o que a gente está vendo aqui, ó. É o que acontece aqui.
para o próximo flip-flop B. Quando a gente tem aqui o C ligado no clock, lembrando que todos os JK estão ligados em 1. Então, o que a gente tem é a mesma coisa. Quando a gente tem uma mudança de 1 para 0, por isso que tem essa setinha aqui, o que acontece é essa mudança aqui. Só que qual que é o problema com isso? Ele tem que esperar o outro flip-flop fazer a mudança para que ele faça a sua mudança. Então ele é simples de implementar, porque é só ir ligando um flip-flop no outro, mas ele tem problemas. Aqui a gente está mostrando uma onda completamente quadrada, né? Então tá vendo que ele está contando de 000, né? Até 15, que é o 111, como a gente pode ver aqui, né? E daí ele volta para 0 e continua o ciclo. Então ele é exatamente similar ao que vocês fizeram com o D, só que esse é feito com o JK, que é mais utilizado por causa desse fator de troca. Mas o que acontece se a gente quer fazer um valor diferente? Ou seja, eu não quero contar de 0 a 15, eu quero contar de 0 a 7. Isso chama-se de mod number, né? Então, os passos para isso são os seguintes. O primeiro passo é nós descobrirmos qual é o valor máximo que a gente quer implementar. Então, por exemplo, se eu quero implementar 7, eu preciso que isso aqui seja 8, né? Se eu quero implementar 10, então ele vai ser 12 e assim por diante. Então, esse é o primeiro passo. Eu acho mais fácil mostrar o desenho direto, que é esse aqui, que esses flip-flops tem uma coisa chamada clear, ou seja, ele limpa o valor do flip-flop e volta para o valor original. Então, vamos pensar que a gente quer implementar. Deixa eu ver o exemplo que ele dá aqui. Então, a gente vai até 6 aqui. Desculpa, até 5. Então, o clear é ligado numa porta end, e se vocês lembrarem, isso aqui, quando tem a bolinha,
é porque é ativado quando é zero, né? Então eu acho que a gente olhar o gráfico vai ficar mais claro. Então a gente tem os pulsos de clock, que vão variando aqui, como a gente está mostrando. O A vai variando conforme a gente vai mostrando. O B também. Mas o que acontece com a porta NAND? Nesse caso aqui, quando eu vou ter ao mesmo tempo 0, 1 no C e 0 no B. Dá zero, não? Dá 0. Aí, se aí nós olharmos lá de novo, ele vai limpar ou vai zerar todos os flip-flops e eles vão começar a contagem de novo. Então, vamos ver aqui o que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele tem o transiente aqui, que está mostrado por esse valor. E daí ele volta para 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 0 de novo. Então, essa é a forma que é feita quando a gente quer contar valores menores do que 2 na N. Ou seja, se eu quiser contar um valor ímpar, ou se eu quiser contar um valor que não seja sequencial, como de 0 a 15, eu quero contar até 12 e tudo mais, a gente realiza dessa forma. Ok? Então, seguindo em frente, o diagrama de estados vai ficar assim. Então, ele começa em 0, 0, 0, 0, 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é chamado de estado temporário. Por quê? Porque ele entra nesse estado, mas o clear, como tem um certo atraso, automaticamente limpa ele e leva ele de volta para aquele estado. Então, esse é um diagrama de estados quando a gente tem contadores com valores menores do que 2 na... Desculpa, do que 2 na N. Ficou clara essa parte? Acho que sim.
Porque nem sempre a gente quer contar todos os números, né? A gente quer contar números diferentes, então a gente faz esse truque aqui de limpar eles. Daí, por exemplo, se eu quisesse fazer, vamos supor, 10, né? Se eu tenho 3 flip-flops, eu consigo contar até quanto? Até 8? Não sei. Até 7, né? Porque tem o Ah, sim. zero. Sim. Então, se eu quiser contar até 3, que valores que eu teria que colocar aqui? Então, vamos pensar junto. Eu tenho que colocar o 4, né? Que o 4 que vai limpar esse valor. Então, vai ser... Se eu quero contar até 3, então aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que colocar o C naquela linha end ali, certo? Então, é assim que funciona. O primeiro passo para a gente fazer é escolher... Ops. É escolher até o valor que a gente quer. Então, nesse caso, ele vai até 7, né? Como ele tem 3. Se eu quiser contar até, sei lá, 128, aí eu vou ter que colocar um número muito maior de flip-flops e a gente já vai ver o problema que isso causa. E 128 seria um número regular, né? Mas se quisesse contar até 100, por exemplo, quantos flip-flops eu ia precisar? Vamos pensar junto de novo. Eu acho que seria 7. 7 vai até 128? Isso.
Isso, acho que sim. Exatamente. Então, se eu pudesse contar até 100, aí a gente tem que saber quanto é que é 100 em binário, né? Quanto que é 100 em binário? Eu pesquisei aqui, que eu não sei converter de cabeça, mas é 1100100. Quanto? É 1100100. Então, esses valores que são 1 tem que entrar lá na porta end aqui para zerar os flip-flops. Ok? É assim que funciona. Ah, perdão. Então, esse é o truque, pessoal. Eu vou colocar isso aqui depois do Moodle para vocês analisarem com mais calma, mas basicamente é assim que funciona. Aqui tem um exemplo que eu vou deixar como exercício. Que ele pode ser regressivo também. Para fazer ele regressivo não é complicado. É simplesmente a gente ligar em vez do valor de saída A, o valor de saída negado. Então, vocês vejam que ele vai aqui, ó, de 000 para 100, 101, etc., até 0, e repete o ciclo. Então, assim que se faz o contador regressivo. E aqui está o diagrama de estados dele. Né? Vai de 0 a 0, vai para 1, 1. Ele sempre começa em 0, né? Porque ele tem que ser reiniciado. E aí ele vai modificando o valor até voltar a 0 e seguir o ciclo. Tá bem? Mas aí vem o problema de usar esse tipo de contador. Então, vamos supor que a gente está usando um clock de 1000 nanosegundos, que é um micron, né? Um microsegundo. Aí a gente tem um atraso entre um flip-flop e outro de 50 nanosegundos, certo? Aí o próximo flip-flop vai ter um atraso de 100 nanosegundos. E o próximo flip-flop vai ter um atraso de 150 nanosegundos. E assim por diante.
Então, o que vai acontecer no final é que se nós adicionarmos muitos flip-flops em sequência, a gente vai ter um erro lá no final na contagem. Então, essa é a grande desvantagem de utilizar eles. Aqui, nesse exemplo, está mostrado melhor porque a gente está usando um clock com período menor, que é muito próximo do atraso. Então, se o período flip-flop é 100 nanosegundos e o atraso é 50, o que acontece aqui é que eu tenho mais 50 de atraso e o valor aqui que eu deveria ter não acontece. O valor de 100 não acontece. Porque o atraso é muito próximo do clock. Então, o que eu quero que vocês gravem é o seguinte: o contador assíncrono, que é o que a gente está vendo agora, ele é muito prático, porque a gente simplesmente liga um flip-flop no outro, porém, dependendo da frequência do clock, ele vai contar errado depois de um certo número de ciclos. Tá bem? Então, a conta que se faz é que o período de clock tem que ser o tempo de atraso vezes o número de flip-flops. E a frequência é o inverso disso. Então, se a gente considerar 4 flip-flops com atraso de 24 segundos, a gente tem uma frequência máxima de 10 MHz. O que não é muito, né? Vamos falar agora do contador síncrono, né? O contador síncrono funciona de forma muito similar. A diferença é que ele exige muito mais hardware do que a gente está acostumado. Por que ele chama síncrono? Porque todos os flip-flops recebem a informação ao mesmo tempo. Toda a informação que eu digo, todo o pulso de clock é ao mesmo tempo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui com bastante calma nesse caso que nós temos aqui. Então, eu vou entrar aqui com o clock. Deixa eu ver se ele tem o gráfico aqui. Não. Não tem problema. Ele vai entrar aqui com o clock. E aí a gente vai ter uma saída A que vai receber o mesmo clock. Só que a gente vai ligar uma porta AND para fazer a AND de A a B para ver se ela é verdadeira
como vocês lembram, ela só é verdadeira quando ambos são uns. E isso vai entrar no flip-flop seguinte J, porque ele só troca o valor quando os dois são uns, certo? Então, o que a gente tem é isso. E o próximo flip-flop vai ter que ter mais uma end de 3 entradas para ser ligado no JK para que ambos sejam uns e recebam o valor. Qual que é a desvantagem clara disso? A vantagem clara é que todos recebem o clock ao mesmo tempo, né? Então, todos eles vão reproduzir o valor de contagem simultaneamente. Mas qual que é a desvantagem que a gente vê aqui frente ao outro contador? Eu não sei dizer, professor, para ser bem sincero. Como? Eu não sei dizer. Vocês notam a diferença que a gente tem que adicionar cada vez mais portas? Aqui eu coloquei uma end de 2 entradas. Aqui eu coloquei uma end de 3 entradas. O próximo vai ter que ter uma end de 4 entradas. O próximo vai ter que ter uma end de 5 entradas. Vamos dar uma olhada lá no outro. Aqui não tem end nenhuma, estão vendo? Aqui eu tenho que colocar uma série de ends. Ele é muito mais rápido, porque ele recebe todos os clocks simultaneamente, por isso que ele chama síncrono. Você já deve estar familiarizado com isso pelo nome das aulas. Mas ele vai ter que ter essas portas adicionais. Então, qual que é a vantagem dele? Velocidade. Essa é a principal vantagem. Desvantagem dele, hardware. Eu tenho que adicionar mais hardware. Outra desvantagem dele é que vai chegar um ponto que eu vou ter que ter muitas ends se eu quiser contar números muito grandes.
E isso chama-se fan-in, fan-out, que nós vimos numa outra aula. Ou seja, você não pode colocar um número infinito de entradas numa porta. A gente tem ends de até 6 entradas, que é o máximo que ela suporta. Então, lá no final, eu vou ter que fazer uma end com uma end com uma end. E isso vai causar um certo atraso. Mas mesmo assim, ele é mais veloz do que o assíncrono. Eu espero que tenha a conta aqui. Ah, tá aqui. A conta é o atraso do flip-flop, que nem eu mostrei ali, que era 50 nanosegundos, mais o atraso da porta end. Então, o delay total é muito menor do que o delay que nós teríamos no outro caso. E isso está mostrado nessa conta aqui. Então, se eu tenho o contador que ele chama de paralelo, que é o contador síncrono, a frequência a frequência máxima é de 13 MHz. Enquanto no assíncrono é de 5 MHz. Então, o que a gente aprende? O que a gente aprendeu com isso? É que tudo depende. Depende de quanta frequência a gente precisa e de quanto hardware a gente tem disponível. Se a gente tiver uma frequência baixa, dependendo do circuito, vale muito mais a pena utilizar o assíncrono, porque tu vai usar muito menos hardware. Agora, se a gente precisa de uma frequência alta, a gente não tem escapatória a não ser usar o síncrono e utilizar mais hardware, o que aumenta o custo, obviamente. Então, se a gente pensar numa empresa, isso é importante. E então o julgamento tem que sempre ser qual que é a frequência que vai ser utilizada. Tá certo? Aqui ele fala muito do 7H4C193, que a gente não vai usar, então eu vou pular essa parte. Isso também a gente não vai ver.
A parte de glitz também não. Para finalizar, eu queria falar do que a gente vai ver depois, que vai ser o cronômetro, que a gente tem um pulso de entrada no contador BCD. E aí, sempre que o valor chegar em 9, ele vai dar um pulso no próximo. E sempre que esse pulso chegar em 9, ele vai dar um pulso no próximo. Então, esse é a base do relógio e de qualquer contador. Contador, que eu digo relógio. Certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E eu estou aberto a dúvidas. Eu adorei a conclusão. No final das contas, depende. Que nem tudo na vida. Mas por mim era isso. Por enquanto, Exatamente. eu também não tenho dúvidas, por enquanto. Tá bom, então. Então, o trabalho de hoje é o semáforo. E segunda-feira a gente volta a falar dos contadores, que daí tem o contador Johnson, o contador em círculo, o contador Zener. A gente vai falar de outros contadores que são muito importantes. Tá bom? Um bom fim de semana para vocês e até segunda. Beleza, valeu, senhor. Bom fim de semana aí. Bom final de semana. Até segunda. Até.